Bom dia, eu sou Cristina Souto Rigotti, psicóloga, tenho uma grande experiência em empresas, em grandes organizações e me especializei também em coaching já há mais de 15 anos e trabalho com as técnicas de hipnose, terapia regressiva e outras que vocês vão ver que são muito interessantes, que ajudam a pessoa a ter uma harmonia na sua vida pessoal e profissional. E hoje, então, vamos começar a falar um pouco sobre a hipnose. A hipnose é uma técnica muito antiga e, quando utilizada de forma adequada e por pessoas credenciadas, preparadas, pessoas que tenham conhecimento de psicoterapia, que tenham conhecimento de problemas, principalmente relacionados a problemas psicoemocionais, ela tem um resultado muito interessante. Mas é importante também, as pessoas perguntam, mas a hipnose resolve tudo? Não, gente, a hipnose não resolve tudo. A hipnose é para algumas situações e ela é uma técnica utilizada. Então, a hipnoterapia é utilizada por psicólogos. Os psicólogos é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia, como aos médicos também, alguns outros profissionais, utilizar a hipnose para buscar, a gente não fala uma cura, mas um controle melhor sobre a vida das pessoas. Então, as pessoas viverem melhor, em mais harmonia, mais felizes com elas e desbloqueando alguns traumas, algumas situações da vida, principalmente situações de ansiedade, depressão. Então, ela ajuda muito nesses processos. E aí as pessoas podem perguntar, mas resolve todos os problemas de depressão? Não, não resolve. Por quê? Porque nós temos que ter um laudo médico, ver qual que é o nível de depressão que essa pessoa tem, se é uma depressão maior ou não, se ela toma medicação ou não, para poder atuar com a hipnose, para ajudar a pessoa a lidar com essas dificuldades internas, juntamente com a terapia cognitiva comportamental. E aí então, só falando um pouquinho da hipnose, né? Quais os mitos, que eu sei que as pessoas ficam muito curiosas. Será que eu vou entrar num transe? O que é o transe? Será que eu vou ficar lá e não vou voltar? Então, isso é importante. Pensa um pouquinho que todos nós vivemos momentos hipnóticos na nossa vida. Lembre lá do marido, do namorado, do filho no domingo assistindo futebol com o controle remoto ligado, na mão. Se você chegar e oferecer alguma coisa, falar, Benzinho, vamos lá no shopping, olha, vamos tomar uma cervejinha, ele vai escutar você assistindo futebol? Não, ele não vai. Por quê? Porque o foco dele está no futebol. Então, ele está num transe hipnótico natural sem saber que está. Então, para vocês verem que a hipnose é um processo muito mais natural do que nós imaginamos. Só que, logicamente, quando nós trabalhamos no consultório, a nível de desenvolvimento pessoal, a nível de cuidar dessas situações difíceis na vida da pessoa, nós utilizamos de técnicas. Então, nós começamos através de um relaxamento e, através desse relaxamento, levamos a pessoa ao transe hipnótico, que é um estado anterior ao sono. E muitas pessoas perguntam, então eu vou ficar inconsciente? Não, você não fica inconsciente no processo hipnótico. Você fica a nível consciente, só que nós acessamos o seu inconsciente, onde estão guardados um monte de informações lá, que muitas vezes nós não temos acesso de uma forma natural. Então, eu digo assim que o processo hipnótico é mais uma ferramenta para ajudar você a viver melhor, mas com muitos cuidados, sempre pensando que as pessoas têm que estar nesse processo primeiro através de uma avaliação e ver se realmente isso o profissional que estiver atuando tem toda a formação e toda a bagagem para dar sustentação a esse paciente ou a esse cliente. E é importante também tirar o mito, um dos mitos. Se eu entrar no processo hipnótico eu vou fazer tudo o que o hipnotizador pedir para fazer? Não. Os psicólogos, nós temos uma tarefa muito importante, nós somos hipnoterapeutas. Então, nós não utilizamos a hipnose para fazer palco, para fazer brincadeiras. Nós só temos autorização para usar no consultório para o processo de ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. Então, lógico, a gente sabendo disso, é importante entender que ninguém consegue hipnotizar ninguém para o mal. Ninguém consegue fazer coisas que sejam ruins, desde que ela tenha internamente a consciência do que é bom, do que ela quer para a vida dela. Então, o processo de hipnose, procurem sempre buscar profissionais, mas quando você está precisando resolver os seus problemas, os seus desafios da vida.
e não por curiosidade, caindo na mão de pessoas que não têm o credenciamento ou que fazem isso apenas porque acham que é divertido. Bom, eu gostaria de agradecer esse primeiro momento que eu estou aqui com vocês. Teremos muitos momentos muito especiais semana que vem falando de outras técnicas e até mesmo entrando profundamente nesse grande momento da hipnose. E estou aqui também vendo as pessoas, né? Estão curtindo, estão participando. Se quiserem fazer alguma pergunta, porque nas perguntas acaba enriquecendo o nosso processo, que, de novo, é um processo muito rico, muito importante e que, na verdade, no processo hipnótico, a pessoa acaba acessando algumas áreas do cérebro dela. E de acordo com, por exemplo, se ela estiver trazendo emoções no processo hipnótico, a gente sabe que ela está acessando o sistema límbico. Outras pessoas acabam acessando o processo do córtex, então a área de imagens, né? Então ela começa a imaginar coisas ou trazer situações da vida dela, de diferentes momentos da vida dela, para aquele momento atual. Então é quando nós trabalhamos a ressignificação, nós ressignificamos aquela situação da vida dela. Nós temos um exemplo, eu gosto muito de um exemplo muito interessante, que aí a gente trabalha com a hipnose regressiva, que foi um paciente que ele tinha uma febre constante e essa febre não conseguia resolver e fazia com que ele perdesse o trabalho, porque imagina todo mês você ter uma febre, ficar 4, 5 dias em casa sem ter uma explicação médica. E esse rapaz, então, ele me procurou para tentar ver se tinha uma questão emocional amarrada a essa febre. E quando nós fizemos uma hipnose regressiva, ele já tinha nessa época 32 anos, percebemos, quando fizemos essa técnica regressiva, ele foi aos 10 anos de idade e ele perdeu a mãe e perdeu o pai 6 meses depois. E como ele tinha 10 anos, a forma como ele encarou esse luto, essa perda, foi a forma dele que ele entendeu naquele momento. Só que esse sentimento de impotência de resolver alguma situação da vida dele foi se refletir 20 anos depois, 20 e poucos anos. E ele começou a desenvolver essa febre que ninguém conseguia ter explicação, que a gente fala que é uma febre emocional. Os médicos não conseguiam diagnosticar. Então, quando nós demos um novo significado, deixamos ele lembrar o último momento, então, com o pai dele, até o momento da morte, levei ao momento do dia anterior, trabalhamos a despedida desse pai, ele com os irmãos, e assim, a despedida como entendendo uma longa viagem. E ele chorou, ele fez aquela catarse de soltar todo aquele sentimento que ficou guardado naquele menino de 10 anos. E quando nós retornamos ao estado natural, em que ele estava no estado aberto, ligado, que saímos do transe hipnótico, ele caíram um monte de fichas. Ele falou: doutora, eu entendi essa minha febre, eu entendi a minha impotência no momento que meu pai morreu, que eu não pude fazer nada. Então, esse rapaz, isso já faz mais de 8, 9 anos, ele hoje mora no exterior, se comunica comigo, sempre falando que nunca mais ele teve essa febre. Então, para vocês verem como a hipnose é uma técnica maravilhosa, logicamente sendo usada da forma adequada por pessoas que tenham conhecimento e, eu acho que acima de tudo, com muito amor, porque cuidar das pessoas é um ato de amor e isso é uma coisa muito boa. Então, eu estou vendo aqui a Rose, é possível emagrecer com a hipnose? Olha que essa pergunta. Gente, é possível sim. Nós trabalhamos com a técnica da hipnose também para emagrecimento e também trabalho com a introdução, né? A gente fala do balão intragástrico imaginário. Cris, você vai colocar algum balão no estômago da pessoa? Não, é tudo através da hipnose. Nós preparamos o consultório como se fôssemos fazer uma cirurgia e a pessoa, inclusive, no dia, ela tem que se cuidar, não comer nada pesado, todas aquelas restrições médicas. Só que, lógico, nós temos que também entender que simplesmente fazer hipnose para emagrecer não vai resolver, é todo um processo. Primeiro, aí a gente começa no rapó, na anamnese, né,
questionando a pessoa, entendendo a vida dela, o porquê que ela está engordando. Porque hoje nós sabemos que pode ser uma questão da ansiedade, pode ser uma compulsão, pode ser dela não resolver os problemas internos dela, então a forma como ela tem, eu não vou resolver, eu vou comer. Isso é a maior parte da obesidade disso. Tem uma questão da hereditariedade, tem uma questão também da questão das glândulas endócrinas, então ela tem que ser assistida pelo seu endocrinologista antes de vir para a gente ter certeza que ela não tem nenhum problema endócrino. Hoje nós sabemos também que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então entender como que está esse processo no intestino dela, como que estão as fezes, se ela tem uma digestão boa ou não, se ela consegue ir ao banheiro todos os dias. Então entender todo o organismo dela para que a gente possa entrar com o processo de hipnose. E a hipnose a gente tem tido resultados muito interessantes, sim, para emagrecer. Por quê? Porque a gente eliminando todas essas situações fisiológicas dela e entendendo os problemas emocionais que fazem com que ela leve essa vontade, essa compulsão de comer, então nós começamos a trabalhar na questão da disciplina, do respeito por si mesma, do amor por si mesma, e entendendo que quem que precisa dessa alimentação? A sua mente ou o seu corpo? A nossa mente, ela é terrível, gente. A nossa mente, ela o tempo todo procura nos boicotar. Eu sempre brinco que é como se fosse um anjinho do mal. Ela está lá, presente, nos acompanhando. E nós temos que ter o discernimento de falar assim, não, quem manda em mim sou eu. Eu preciso comer apenas o que o meu corpo precisa. Então, esse é o princípio básico do processo de emagrecimento da hipnose. Olhar a si mesma com um olhar amoroso. E olhar os alimentos como um alimento para cuidar da sua saúde. Você não precisa comer no extremo. Então nós trabalhamos com essa disciplina alimentar, aliado logicamente ao exercício físico, ao processo terapêutico, não só a hipnose, mas a terapia cognitiva comportamental, para que ela comece a entender que alimentos que são bons para ela, que não são. Quando ela vai numa festa, como que ela vai se comportar quando vai numa festa, que a gente sabe que as festas são gulodices, não é isso? São coisas boas, é cerveja, é bebida alcoólica. Então, como que você vai se comportar com essas festas, quando você está num processo de buscar uma saúde? Porque a obesidade não é uma questão só estética, é muito mais saúde do que nós imaginamos. Olha, meu professor Benomi está assistindo. Prazer, professor. Eu fiz a formação com ele, do balão intragástrico imaginário. O Benomi, ele é psicólogo também, então eu fico muito feliz de poder estar fazendo cursos com os meus colegas de profissão e pessoas que realmente são bem conceituadas nesse meio. Então, gente, nós ficamos sempre, para nós é um grande desafio que estamos nessa área da saúde, de buscarmos sempre um caminho para que a pessoa fique mais feliz com o seu corpo, com o seu emocional, com a sua situação de vida. Nós podemos sempre transformar as coisas na nossa vida. E eu tenho uma frase que eu amo muito, que me acompanha há muitos anos. Os loucos abrirão caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Sejamos sempre loucos, vamos sempre ousar um pouco mais, mas o ousar com amor, ousar fazendo alguma coisa para o nosso universo, porque nós podemos transformar o universo à nossa volta. Mas o principal é nós termos a convicção de transformarmos a nós mesmos, de buscarmos essa centelha divina que nós temos e falar assim, puxa, o que eu posso fazer por mim hoje? E se eu posso fazer por mim, eu posso fazer pelo outro. Então a psicologia ela é muito linda, porque ela permite esse acesso ao outro através do seu processo interno. Eu agradeço e paramos por aqui hoje, muito feliz de poder compartilhar com vocês, e a semana que vem estaremos de novo ao ar, compartilhando ideias, compartilhando outras técnicas importantes dentro da área da psicologia, principalmente técnicas que fazem com que o ser humano tenha mais controle da sua própria vida. Grande beijo e muitas bênçãos nesse final de semana. Até!